Olá a todos, tudo bem? Pessoal, dando continuidade então aos nossos trabalhos, hoje nós vamos ver a aula 5. Essa aula está na unidade 2, da página 70 a 73, tá bom? Essa aula está mais curtinha porque é o restante que a gente precisava ver em relação à elasticidade, tá ok? Então, o que nós vamos ver nessa aula de hoje? Elasticidade preço cruzada da demanda. Então, nós vamos ver o que acontece com bens que têm bens substitutos, né, e a demanda, né, por bens complementares. Como é que funciona a elasticidade em bens que estão relacionados entre si, sejam substitutos ou sejam complementares, tá bom? Então, olha só, antes da gente entrar nesse assunto, vamos só dar um reforço para a gente poder entender um pouquinho esse fenômeno da elasticidade. O que nós temos aí? A gente sabe que a elasticidade ela é uma variação de uma grandeza em relação a outra, tá? Então, para que a gente possa entender melhor isso, quais são os fatores que podem alterar a demanda de um determinado produto, né? Então, os fatores que podem. O primeiro é a renda, né? Obviamente, quanto maior a renda, maior será o consumo, e aí não só o consumo de um determinado bem, mas também de outros bens que antes essa pessoa não consumia. Outro fator é a preferência do consumidor, né? Preferência e gosto, ou seja, ele prefere uma coisa a outra e isso também traz variação da demanda. E essa preferência pode modificar de acordo com a classe social, a questão econômica e também cultural, né? E idade, tá? Faixa etária, é, se homem ou mulher, isso também interfere nas suas preferências, tá bom? Outro fator é a sazonalidade. O que é isso? São períodos cíclicos em que aumenta ou diminui a demanda. Por exemplo, produtos de verão, né, em praias, por exemplo, né? Então, no litoral, a tendência é ter um aumento muito maior na demanda por vários produtos devido ao verão, as pessoas viajam, etc. Isso é chamado de sazonalidade. Isso também ocorre com o preço de agroindústria, né? Entre safra de carne, por exemplo, a tendência da carne é subir quando você tem na época da carne que está tendo mais abate, a tendência do preço da carne é baixar um pouco e assim por diante. Outro fator que altera essa demanda é a expectativa sobre o futuro, né? Então, se a economia vai mal, por exemplo, está em recessão, a expectativa do futuro piora e o consumidor passa a não querer consumir alguns produtos, por exemplo, mais caros ou de financiamento, etc. E o mesmo ocorre ao contrário, quando o otimismo em relação à economia aumenta, a tendência dessa pessoa é consumir mais, né? E o último aí, que tem muito a ver com a participação do Estado, né, no sistema econômico, é acesso ao crédito. Então, se a taxa de juros fica mais alta, por exemplo, a tendência ao crédito diminui. Se a taxa de juros fica mais baixa, a tendência ao crédito é aumentar. Nesse contexto, a pessoa vai procurar financiamento, não só a questão a taxa de juros, mas também a facilidade com que ele consegue esse acesso. Então, por exemplo, se o governo relaxa as questões de segurança em relação às condições de concessão de crédito, a tendência é aumentar ou diminuir a demanda por produtos que tenham necessidade de acesso a esse crédito. Agora vamos para o outro lado, né? Então nós vimos a variação da demanda, mas a gente precisa verificar agora a variação da oferta. Então,
O que altera também a oferta de um produto? Primeiro é o preço do bem, obviamente. No caso da oferta, ela é o contrário da demanda. Quanto mais alto é o preço do bem, maior é a tendência das empresas a querer oferecer esse bem. Na segunda parte, a gente tem o preço dos insumos, ou seja, custo mesmo, matéria-prima, tal. Se o custo da matéria-prima sobe demais e o preço não sobe, a tendência é não querer oferecer porque economicamente passa a ser não relevante a produção desse bem. O mesmo ocorre ao contrário, ou seja, quando o custo, né, dos insumos, das matérias-primas, por exemplo, diminui, a tendência é querer oferecer mais esse bem porque a margem de lucro aumenta. Outro que altera aí é o preço de bens substitutos. Né? Se eu subir demais o preço, como nós vimos na aula anterior, a tendência é o consumo migrar para o bem substituto, o consumo. Tá? Então também altera. E por último, a tecnologia. Então, a melhoria do processo ou surgimento de novas ferramentas que melhorem a eficiência tendem a alterar então a, a oferta desse bem. Ok? Então são esses fenômenos que alteram tanto a oferta e a demanda. E a alteração dessa oferta e a demanda e a interação entre elas é que vai dar, né, essa coisa da elasticidade que nós estamos vendo. Então, pessoal, olha só, aqui a gente vai ver o seguinte: a principal fator é que o demandante, a pessoa que está consumindo, o consumidor ou o cliente, sempre quer otimizar o seu consumo, dada uma restrição orçamentária. O que é isso? Dada a sua renda. De acordo com a sua renda, o consumidor vai procurar obter o máximo possível de satisfação. Né? Não é só consumir mais, mas obter a máxima satisfação nesse consumo. Por isso que muitas empresas, né, colocam na sua propaganda assim, rende mais, mais concentrado, mais sabor. Tá? Por que disso? É para que o consumidor tenha a ideia de que ele vai obter mais satisfação se comprar aquele determinado produto. Tá bom? Então, se uma empresa aumenta o preço dela, né, e ele procura bem substituto, na realidade está ocorrendo esse fenômeno. Né? Esse fenômeno da elasticidade, ou seja, a elasticidade em si está medindo qual é a variação percentual de quando aumenta um bem, né, o preço de um bem, quanto que a quantidade de outro bem vai aumentar. Vamos supor que seja um bem substituto. Ele vai procurar um substituto. Se aumenta o preço de um bem, ele vai procurar um substituto. Desde que esse substituto, ou na cabeça do consumidor, esse bem substituto venha trazer a mesma satisfação no consumo. Então, no tópico anterior, a gente viu então só a elasticidade de preço da demanda de um bem em particular. Né? Então, as variações percentuais desse bem, o que acontece com a variação percentual da demanda desse mesmo bem? Né? Mas, porém, gente, existem produtos em que a quantidade demandada depende de variações de outro bem correlacionado. Né? Então, existem produtos que a sua demanda depende muito do preço desse bem ou da quantidade demandada de um outro bem. Né? Então, como que ocorre isso aí, né, que nós vamos ver aí hoje? E quais são os tipos que nós temos?
Olha só, vamos supor que nós temos assim, dois bens. Esses gráficos estão na apostila, tá? Então nós temos aqui uma demanda por mamão. Se o preço do mamão subir, a quantidade que a pessoa quer consumir vai diminuir, ó, tá vendo? Ó? Preço 1, quantidade 1. Enquanto que o preço anterior era aqui para a quantidade anterior. Então, se eu subo o preço do mamão, a quantidade de mamão, de consumo do mamão vai ser diminuída. Vamos lá. Se os consumidores, de modo geral, acham que vão ter a mesma satisfação substituindo mamão por abacaxi, o que acontece? Subitamente eu vou ter um salto da minha curva da demanda de abacaxi. Né? Não porque o preço do abacaxi aumentou ou diminuiu, simplesmente porque o preço do mamão subiu e as pessoas estão substituindo mamão por abacaxi. Tanto é que o preço continua igual, porém existe um aumento na quantidade. Por quê? Lembrando sempre, máxima satisfação do consumo. Ele vai procurar a demanda por um outro bem. Isso pode ocorrer, por exemplo, é o que é o fenômeno que a gente está tendo um pouco dessa questão das TVs por assinatura para as plataformas de streaming. Né? O preço das TVs por assinatura estão muito alto e as pessoas estão contratando streamings porque são mais baratos para obter a mesma satisfação. Então, muitas pessoas que assinavam TV a cabo, por exemplo, tinha como seu principal foco assistir a filmes. Se o preço fica alto demais, o cara fala: peraí, mas o Netflix ou outra plataforma vai me dar a mesma satisfação, porém mais barato, ou até uma satisfação melhor, porque eu vejo os filmes quando eu quero e não quando a TV por assinatura acha que tem que colocar na programação dela. Ok? Lembrando, buscando a máxima satisfação no consumo, sempre. Bom, olha só. Como é que fica então o gráfico quando é o contrário, né? Não quando é o contrário, mas por bens complementares. Como é que fica essa correlação? Então, vamos supor café com açúcar, tudo bem? Se eu tenho, né, um preço de equilíbrio, né, por uma quantidade aqui de café, e o preço do café aumenta, vai ocorrer o mesmo comportamento. A quantidade por consumo de café vai diminuir. Consequentemente, o bem complementar, que seria o açúcar, vai ter uma redução também na sua demanda. Óbvio, né? Ninguém come açúcar sem consumir o café, no caso, quando você coloca os dois juntos. Tudo bem? Então, o mesmo ocorre, tá? Só que, lembrando, né, como são bens complementares, ou seja, a demanda desse bem, né, é complementar a esse bem aqui. Isso ocorria bastante na época que você tinha DVD e TV. Você não tinha, por exemplo, aumento no consumo de DVD se você não tivesse aumento de consumo de TV. Né? Então, por exemplo, se o preço da TV baixasse, por exemplo, e aumentasse o consumo de TV, a de DVD acompanhava também, né, o aumento. Então, por quê? Porque são bens complementares. O que a gente pode dizer também é a banda larga com consumo de streamings. Né? Então, o consumo de internet de banda larga com consumo de internet de streaming. Porque não dá para eu consumir uma Netflix se eu não tiver banda larga em casa. Então, o aumento no consumo de banda larga vai aumentar o consumo
de streamings. E o contrário, né? Se diminuir o meu consumo de banda larga, as pessoas vão deixar de consumir produtos de streamings, tá? Então, não, a diferença entre um e o outro, então, entre o bem substituto é que simplesmente há uma migração de um consumo, né, de uma demanda de um produto para outro. No bem complementar, essa demanda ela é variável, ou seja, ela é dependente do consumo ou da demanda de um outro bem que complementa. Como é que eu sei, então, quando um é bem substituto ou quando um bem é complementar? Existe uma formulazinha para isso. Então, a fórmula é relativamente simples. Então, o que a gente tem aqui? A variação da demanda, da quantidade demandada de um bem em relação à variação do preço de um outro bem. Então, essa é a diferença em relação à fórmula da elasticidade normal. Da elasticidade normal, eu falava o quê? A variação da quantidade demandada de um bem em relação ao preço desse mesmo bem. Esse é a variação na quantidade demandada de um bem em relação ao percentual de preço de um outro bem. Tudo bem? Então, para eu saber se há relação entre eles. Bom, então aí, de acordo com o resultado, a gente vai ter a condição da relação entre esses dois bens. Se a relação que a gente falou da fórmula anterior for maior do que 1, então eles são bens substitutos. Né? Então, ou seja, se a variação da demanda do meu bem aqui que eu tenho agora é maior do que a variação do preço de um outro bem que esteja no mesmo mercado que o meu foi maior do que 2, então esses bens são substitutos, ou seja, os clientes estão substituindo o meu produto que eu tenho agora pelo produto do outro. Exemplo disso daí, carne vermelha com carne branca, por exemplo. Tá? Feijão com lentilha, enfim. Né? Outra forma também é assim, se o contrário, né, se ela for menor do que 1, eles são complementares, ou seja, a demanda do meu bem depende, né, do preço de um outro bem. Então, aquilo que eu falei, de streamings com relação à internet banda larga. Tá bom? Então, esse é a relação. Se é zero, ou seja, não há, o cálculo é exatamente zero, não há correlação. Então, os bens não são nem substitutos e nem complementares. Tá bom? Então, isso é muito importante saber se o meu produto é complementar ou se o meu produto é substituto, porque vai demandar estratégias diferentes de preço. Tudo bem? Então, se o meu bem, por exemplo, é complementar, não adianta nada eu mexer muito no preço, né, porque depende de outro consumo, né, de outro bem, tá bom? Então, olha só, o que nós vamos ter aí para a nossa próxima aula para a gente conversar, que é muito importante. Né? Então, qual vai ser a política de preços para uma empresa que tem bens complementares e bens substitutos? Ela vai ter que ser mais agressiva, menos agressiva, trabalhar outros aspectos que não só o preço, né? Que nem a gente já conversou. Então, pessoal, isso é o que a gente ia falar por hoje. Na próxima aula nós vamos entrar já em estratégias, né? Então essa é a última parte da parte mais econômica, tá ok? Então vejo vocês na próxima aula, tudo bem?